Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal, iniciando a semana, e neste vídeo vamos falar sobre o acordo que foi fechado, um acordo milionário com uma joia da base do Grêmio. Vou te trazer todos os detalhes, além da chegada, do retorno de um estrangeiro importante ao tricolor gaúcho e a montagem do time visando a retomada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira tem Grêmio e São Paulo, com retornos importantes, jogadores que vão reforçar a equipe, mas desfalques confirmados. Tudo isso a gente fala na sequência, porque antes, claro, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, eu quero começar falando sobre o jogo da próxima quinta-feira, Grêmio e São Paulo, partida muito importante para que o Grêmio possa mudar sua perspectiva no Campeonato Brasileiro. Por que não mudar a sua perspectiva muito mais voltada para uma pré-Libertadores? E o Grêmio, dentro deste compromisso, tem reforços caseiros confirmados e também desfalques, jogadores que seguem fora de combate. Bom, depois do jogo do último sábado contra o Brasil de Pelotas, um jogo treino, o Mano Menezes concedeu uma rápida entrevista na zona mista, uma rápida entrevista, mas repleta de conteúdo, de informações. Primeiro, quero começar falando sobre o Gustavo Cuéllar e de maneira bem objetiva. O Cuéllar está confirmado para a partida contra o São Paulo. Até fiz uma série de anotações aqui. O Cuéllar, ele desfalcou o Grêmio nos últimos 4 jogos. O último jogo dele foi no Clássico Grenal, depois não atuou contra o Botafogo, contra o Vitória, contra o Santos e o RB Bragantino. Ele teve um desgaste muscular, né? E por isso que foi preservado. Na atual temporada tem 18 jogos com a camisa gremista, ele foi contratado no início deste ano sob muita expectativa e agora que vinha recebendo uma sequência, inclusive sendo um jogador muito importante. No jogo treino contra o Brasil de Pelotas, ele iniciou no banco de reservas, mas ganhou 30 minutos, os 30 minutos finais contra o Brasil de Pelotas, e ele estará à disposição contra o São Paulo, beleza? Passando para o próximo jogador, que é o Carlos Vinícius. Ele começou o jogo treino como titular contra o Brasil de Pelotas, também teve a mesma minutagem do Gustavo Cuéllar, 30 minutos. Ele está recuperado de um edema muscular que sofreu no Clássico Grenal, quando o Grêmio venceu o Inter no Beira-Rio por 3-2, com o Carlos Vinícius, inclusive, marcando um dos gols no triunfo gremista. Ele está recuperado de edema muscular, será titular no jogo contra o São Paulo, até porque o André Henrique está suspenso. Ele estava pendurado e recebeu o 3º cartão amarelo diante do RB Bragantino. E aqui, rapidamente, eu quero trazer bastidores sobre o Carlos Vinícius, tá? O Carlos Vinícius é um jogador que impõe uma alta intensidade nos treinamentos. É um jogador que está muito adaptado ao Grêmio, já se sente em casa, é uma liderança dentro do vestiário. E o Carlos Vinícius, ele coloca tanta intensidade nos treinamentos que o relato que eu recebi é que muitas vezes o Mano Menezes tem que chegar para o Carlos Vinícius e falar: calma, dá uma segurada, é treinamento, não é jogo. Quando ele chegou ao Grêmio, o Bright White ainda estava à disposição. O relato que eu tive é que o Carlos Vinícius estava numa alta competitividade nos treinos para demonstrar que tinha capacidade de assumir a titularidade, e muitas vezes o Mano tinha que pedir para ele dar uma diminuída no treinamento, na intensidade, porque o jogador não pode se desgastar muito na atividade, mas isso mostra o comprometimento do Carlos Vinícius, um jogador que está totalmente ambientado ao Grêmio e comprometido com a instituição, é reforço contra o São Paulo. Assim como o Marcos Rocha, que não atuou contra o Brasil de Pelotas no último sábado, mas foi apenas preservado. Será titular na lateral direita, recuperado de um pequeno edema, uma dor que teve no adutor da coxa, tá bom? Em contrapartida, o Grêmio tem 2 desfalques confirmados. O próprio Mano Menezes revelou isso. Thiago Volpi, que também é desfalque há alguns jogos, ele teve um problema lá contra o Flamengo. Depois, contra o Botafogo, jogo que ele atuou e o Grêmio empatou por 1-1, inclusive com o gol do Thiago Volpi. E um lance que ele foi defender, ele caiu de mau jeito no gramado. E no local onde ele já tinha um edema na coxa, este quadro agravou. Na semana de preparação para o duelo contra o Vitória, ele chegou a treinar, mas no treinamento também caiu no campo e deu uma pancada no local ali.
ele foi preservado, ele segue se recuperando deste edema, inclusive uma recuperação à base de células-tronco, não voltou a treinar, está fora contra o São Paulo. Por que o Mano Menezes não quer apressar o retorno do Thiago Volpi? Porque existe uma tranquilidade diante das atuações do Gabriel Grando, que entrou no time muito bem, sendo um dos destaques da equipe, e ele passa tranquilidade na meta gremista. O Grêmio não vai precipitar o retorno do Thiago Volpi, não vai apressar esta recuperação. Miguel Monsalve é o outro jogador fora. O Monsalve é desfalque desde o dia 16 de julho, quando na ocasião o Grêmio perdeu para o Alianza Lima, no Peru, por 2-0, e o Miguel Monsalve teve uma luxação no ombro. Desde então ele passou por cirurgia, já praticamente 3 meses fora dos gramados, e o Miguel Monsalve já está trabalhando com um grupo de jogadores, mas nas atividades ele trabalha como um neutro, como um coringa, porque ele não está liberado ainda para ter contato físico. Isso deve acontecer nas próximas semanas, mas ele ainda não está liberado. Por isso que não ficará à disposição contra o São Paulo. Tá bom, gurizada? Dei objetivo aqui, como falei, para que a gente possa montar esse Grêmio contra o São Paulo. O Grêmio está recebendo um estrangeiro, que é o Eric Noriega. Durante a data FIFA, ele defendeu a seleção peruana e já está em Porto Alegre. No momento que estou gravando este vídeo, o Grêmio daqui a pouco começa a atividade no CT Luiz Carvalho, atividade desta semana, e já com a presença do Eric Noriega. Ele já retornou a Porto Alegre e estará à disposição do técnico Mano Menezes contra o São Paulo. E eu quero aqui a tua opinião diante do seguinte questionamento. Eric Noriega, como volante ou como zagueiro? Qual posição que vocês colocariam o Eric Noriega? No miolo de zaga ou na abertura de meio campo? Gustavo Cuejar agora está recuperado. E no miolo de zaga tem o Gustavo Martins, que vai muito bem quando atua. Fato é que o Grêmio já recebeu o Noriega, está de volta depois de defender a seleção peruana na data FIFA. Tá bom, gurizada? Para avançarmos aqui, eu quero falar sobre o Francis Amuso, porque o Amuso tem uma grande novidade. O Amuso foi titular no jogo treino contra o Brasil de Pelotas, um dos destaques da equipe, marcou o primeiro gol, um bonito gol, inclusive, jogada pela esquerda. Ele ganha no embate físico com o zagueiro do Brasil de Pelotas e chuta cruzado no canto esquerdo do goleiro. Pois bem, o Amuso, ele deve receber uma sequência como titular do Grêmio agora na retomada do Campeonato Brasileiro. Existe um entendimento de que o Amuso, no elenco, é o jogador que tem maior capacidade de drible no 1 contra 1, dentro das opções do elenco. E ele deve receber uma sequência entrando na equipe no lugar do Christian Pavon. O Amuso foi contratado no início desta temporada, assinou até o final de 2026. O Grêmio pagou 1.200.000 euros ao Anderlecht para contratá-lo. No primeiro momento, ele teve muita dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. A estrutura do Grêmio sofreu com lesões e no meio da temporada, ele estava praticamente fora dos planos. O Grêmio chegou a colocar ele na lista de negociáveis. Chegou a oferecer para alguns clubes do futebol mexicano, mas nenhuma proposta foi apresentada de maneira oficial. Agora o Amuso ganha um novo cartaz no elenco, uma nova hierarquia, tendo uma sequência como titular na equipe. Quero tua opinião, vocês aprovam isso? Fato é que ele deve sim ser titular contra o São Paulo. Para finalizarmos aqui o vídeo, quero falar sobre o acordo milionário que foi fechado pelo Grêmio junto a uma joia da base. Mas antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Bom, gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio fechou um acordo milionário para renovar com uma das principais promessas da base na formação do sistema defensivo, Murilo Tramontini. Ele que é zagueiro, de 18 anos, está no Grêmio desde 2022, quando tinha de 14 para 15 anos, e o Grêmio acertou a renovação de contrato com ele até o final de 2027, tá? Um acordo milionário de 40 milhões de euros a sua multa rescisória. Isso, na conversão atual, 256 milhões de reais. É uma das principais promessas da base gremista. Iniciou no sub-15 do Grêmio, passando pelo sub-17 e hoje integra o elenco sub-20, tá? E ele já participa de algumas atividades de complemento no plantel profissional. É um atleta de alta conta, o Murilo Tramontini, e vem fazendo toda a sua formação
na base gremista. Agora com contrato renovado. Até o final de 2027, multa rescisória de 40 milhões de euros. Inclusive, um recado para você sobre categoria de base. Hoje, nesta segunda-feira, tem o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Grêmio e Atlético Mineiro. Quem puder, vá à arena. Vá à arena para apoiar os jovens do Grêmio, João Borne, Gabriel Meck, Danilo, Luiz Eduardo, o RJ, uma série de jogadores desta categoria de ouro, que é a Sub-17 do Grêmio. Murilo Tramontini já é uma categoria acima, Sub-20. Mas quem puder, vá no jogo, porque os jovens do Grêmio merecem este apoio na arena para que o Grêmio possa conquistar esse título que seria inédito na sua história. Tá bom, gurizada? Não esquece novamente, te inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.